Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Biossegurança e Saúde e nesta aula nós vamos trabalhar normas regulamentadoras relacionadas com a área da saúde. Esse item está lá no 4.1 do seu material, na página 47. Vamos lá? O que são as normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras são normas técnicas gerais e às vezes específicas, elaboradas para cumprir alguns itens que existem na nossa Constituição a respeito da saúde e segurança dos trabalhadores. Um órgão foi instituído no Brasil para elaborar essas normas regulamentadoras e também para fiscalizar, o antigo Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia. Essas normas no Brasil, elas existem de maneira a normatizar ações de prevenção da saúde dos trabalhadores desde 1978. Ou seja, há bastante tempo, essas normas técnicas regulamentadoras vem fazendo ações específicas no Brasil, de maneira geral, para todos os trabalhadores. Atualmente existem aí cerca de 37 normas. Essas 37 normas, duas delas não são vigentes, logo temos aí algumas normas vigentes. Várias delas são específicas para alguma atuação específica, por exemplo, a NR15, que vamos falar aqui, ela é específica para tratar de insalubridade. A NR16, que é outra norma que não vamos tratar aqui, que não é específica para a gente, trata de periculosidade. A NR5 trata sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então entenda que existem normas específicas, como existem normas gerais. Por exemplo, a NR1 que trata de uma normativa geral de instrução a todas as empresas para que as empresas façam orientação específica aos trabalhadores. Então dessa forma, as normas regulamentadoras, elas vêm para trazer orientações e também servirão para, obviamente, cumprir ações que estão nessas normas e o Ministério da Economia, por meio dos seus auditores fiscais, fiscalizar essas ações e, obviamente, não dependendo do não cumprimento, ser aí multadas porque estão descumprindo ações de prevenção dos trabalhadores, ok? Bem, o que trata então essas normas que estão relacionadas à saúde? Nós temos várias normas, mas podemos citar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Imagina você, profissional da área da saúde, que esteja atuando em uma instituição de saúde, independente do nível, se é nível básico, intermediário ou avançado de saúde, e sofre um acidente de trabalho, por exemplo. Vai lá fazer uma punção venosa, vai fazer aí uma medicação e a agulha perfura sua mão, por exemplo. E aí, o que vai ser feito? Existe o primeiro parâmetro relacionado então às normas regulamentadoras para seguir aí com atendimento no caso já de o acidente ter ocorrido, mas também existem as questões de trabalho preventivo para que se evite que esse acidente aconteça. Então a NR5 institui uma comissão interna de prevenção de acidentes que vai atuar dessa forma, fazer levantamentos de risco, de potenciais de acidentes, por exemplo, e a partir daí desenvolver ações preventivas, treinamentos, orientações, acompanhamentos, auditorias internas, ok? A NR6, ela trata especificamente de normas técnicas relacionadas a equipamentos de proteção individual. Vamos aprofundar depois cada uma delas. A NR7 trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que são as questões da área da saúde ocupacional que estão relacionadas com as normas regulamentadoras. A NR15 trata sobre a insalubridade, como já falamos, operações insalubres, e a NR32 é uma norma específica para segurança e saúde nos estabelecimentos de saúde no Brasil. Bem, a NR5, então, como você já deve ter compreendido, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda instituição tem que ter uma comissão interna? Sim, ok? Sim, deve ter para cumprir a legislação. Porém, via de regra, as comissões mesmo terão em empresas com um número maior de 20 funcionários, ok? E as empresas que tiverem menos de 20 funcionários, elas terão que designar uma pessoa só, tá? E dessa forma, essa pessoa deverá cumprir aí com alguns regulamentos que estão específicos na NR5. Dessa forma, eu quero que você entenda que de maneira geral, para não entrarmos especificamente na norma, de maneira em geral, a norma ela especifica que essa pessoa ou essa comissão deve fazer levantamento de risco,
fazer um mapa de risco das áreas da instituição e também fazer ações de prevenção de acidente, orientação, auditoria, estar junto, palestras, treinamentos, promover uma semana interna de prevenção de acidentes de maneira anual, então uma vez por semana, for promover essas ações. Inclui aí nessas ações também da CIPA fazer orientações aos profissionais daquela empresa sobre HIV/AIDS, acidente de trabalho e outras questões que são os riscos específicos de cada instituição. Como estamos falando de instituição de saúde, nós temos risco biológico, por exemplo. E esses riscos biológicos estão relacionados aí com sangue, secreções, procedimentos. Então pode estar ligado tanto por, às vezes, um paciente que espirra e, obviamente, aí está tossindo e talvez expectorando algum micro-organismo. Então existe aí alguns métodos de barreira importantes, como precauções, e existe também outras questões relacionadas ao acidente de trabalho. Bem, o objetivo então da NR5 é justamente a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A NR6, ela trata sobre equipamentos de proteção individual. A NR6, de maneira bem ampla, ela vai normatizar o que a empresa deve fazer o seu levantamento de risco e em cima desse levantamento de risco dos trabalhos realizados naquele tipo de empresa, fazer aí a obrigatoriedade de indicar o equipamento de proteção individual específico, ok? Por exemplo, estamos em instituições de saúde. Uma agulha, uma seringa com agulha pode cair e perfurar o pé de um trabalhador. Logo, o pé do trabalhador tem que estar protegido. Protegido pode ser um calçado de segurança, pode ser uma botina de segurança, mas o que importa é que ele deve ser fechado e proteger que essa agulha caia no pé e perfure o pé do trabalhador, ok? Então a norma vai estabelecer que o calçado vai ter que ser fechado e para ser um equipamento de proteção individual, esse equipamento ele deve passar por testes laboratoriais de realmente comprovar a sua proteção. Então existe um número que é um certificado de aprovação liberado lá pelo Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, que certifica que esse equipamento realmente trará proteção aí para o trabalhador. Outra questão importante é que os equipamentos de proteção individual eles serão oferecidos para os trabalhadores sem custo, ok? E obviamente deverão fazer o controle. Por quê? Porque as empresas serão fiscalizadas se elas estão sim fornecendo os equipamentos de proteção individual sem custo para os trabalhadores. Na NR7, nós temos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O controle médico de saúde ocupacional é basicamente um planejamento relacionado aos riscos de uma empresa, ok? Esses riscos são os riscos ambientais de trabalho. E esse planejamento de saúde ele envolve vários tipos de exames. Por exemplo, o exame admissional, quando for admitido para entrar numa empresa, começar a trabalhar. Periodicamente, conforme o programa ou conforme a idade, ele vai ter que fazer exames periódicos para fazer aí a avaliação e acompanhamento de saúde ocupacional. Então imagine você vai entrar na empresa, vai ter um nível de saúde. O objetivo das normas é que você mantenha esse nível de saúde bom, excelente, para melhorar sempre, diminuir nunca. Então nesse sentido, esse processo todo da NR7 vai contribuir nesse monitoramento da saúde ocupacional do trabalhador. Então, admissional, periódico, sempre que ele fizer algum retorno ao trabalho por conta de ficar afastado do ambiente de trabalho por mais de 30 dias, ok? Por motivo de doença. Envolve também um exame de mudança de função, então imagine você entrando como técnico de enfermagem numa instituição. E aí você trabalha como técnico de enfermagem, né? Desenvolve suas ações, depois você faz uma faculdade, talvez uma faculdade de enfermagem, e você é promovido naquela empresa, muda de função naquela própria empresa. Então você vai ter que fazer um exame porque as atribuições, as tarefas, os riscos são diferentes, ok? Nesse sentido que eu quero que você entenda. E existe ainda quando a pessoa sai de uma empresa, pede demissão, é demitida, ou resolve mudar de vida e ela sai da empresa. A empresa tem que fazer um exame demissional. Então, desde a entrada, monitoramentos periódicos, algumas peculiaridades durante a empresa e a saída da empresa, esses exames devem ser feitos para monitorar o pessoal, o trabalhador. E a NR9, embora ela não esteja listada especificamente no seu material, é importante que você entenda que a NR9 é quem vai fazer o levantamento dos riscos ambientais. E esses riscos ambientais, eles estão ligados principalmente às questões do trabalho. Então existem riscos físicos, existem riscos químicos, existe o risco biológico
Existem riscos ergonômicos também relacionados ao trabalho. Vamos movimentar um paciente ou dar banho num paciente que é extremamente obeso, tem obesidade mórbida, tem lá 180, 200 quilos. E aí, será que o profissional da área da saúde não vai ter aí um problema relacionado à coluna, por exemplo, se ele não fizer o movimento ou o movimento de maneira correta ou tiver a quantidade de profissionais adequadas para fazer esse movimento? Com certeza sim. Isso está relacionado com questões de ergonomia, que também é uma outra norma. Porém, a NR9 faz esses levantamentos prévios, contribui para que, de maneira estratificada, as outras áreas desenvolvam essas ações. A NR15 é uma NR específica que trata sobre atividades e operações insalubres, ok? Aqui, insalubridade para você, eu quero que você entenda que tudo que é exagero, obviamente, vai trazer algum malefício. E as empresas elas têm que normatizar, fazer o levantamento se existe algum risco e em que nível que está esse risco. Então imagine, por exemplo, num raio-x dentro de um hospital, ok? Setor de imagem, onde tem um raio-x. O raio-x ele pode trazer danos à saúde. Existem vários regulamentos específicos relacionados, por exemplo, ao raio-x. E é um risco físico. Ok? Foi feito o levantamento lá na NR9, existem exames específicos de monitoramento para esse caso, para esses trabalhadores que estão nesse ambiente, lá na NR7, e, obviamente, vai ter aí os seus quesitos relacionados também às questões de insalubridade e periculosidade. Imagine um pronto-socorro, onde dá uma entrada a pacientes de qualquer nível, em qualquer tipo de situação, com sangue para cima e para baixo, enlamentados, e nesse sentido, o trabalhador que está ali no pronto-socorro, ele tem aí, obviamente, que fazer o atendimento, mas também ter os caráteres de prevenção. Então, nesse sentido, a NR15 e a NR16 de periculosidade, mas estamos falando da insalubridade, a NR15 trará esses quesitos. Então, logo, existem aí, tudo que ultrapassar um limite de tolerância, perceberá aí um adicional de insalubridade no sentido de compensar, no sentido de ser uma compensação porque a empresa não consegue controlar esse risco dentro da empresa. E a NR32, que é a NR específica do serviço de saúde, segurança e saúde no trabalho no serviço de saúde. Ela traz, de maneira geral, todas essas especificações que falamos nas outras normas, só que específicas para o ambiente hospitalar, para as instituições de saúde. Então, é uma norma específica. E ela tem como finalidade estabelecimento de diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção e segurança para os trabalhadores do serviço de saúde. Aqui, serviço de saúde, entenda, são todos, não são só profissionais de saúde. A equipe de limpeza que faz a limpeza, manutenção também das instituições de saúde, estão aqui protegidas, também devem ser feitas ações. Nesse sentido, então, as questões relacionadas à NR32 vão envolver principalmente algumas questões específicas, porque vão ser lembradas as questões do equipamento de proteção individual que deverão ser cedidos, vão lembrar das questões de acidentes de trabalho, com pérfuro cortantes principalmente, então a empresa deverá ter um protocolo específico para desenvolver as questões de acidente de trabalho. Se acontecer, o que vai ser feito? A sequência é essa, vai ser feito isso. Então esse protocolo de sequência de ações deverá aqui estar anexo para cumprir a NR32. E as pessoas que estão envolvidas com os processos de pérfuro cortantes e resíduos do serviço de saúde deverão também ser treinadas para entender e compreender essa dinâmica toda. Por exemplo, é sabido que na área da saúde, da enfermagem principalmente, nós devemos descartar o procedimento, os materiais, equipamentos pérfuro cortantes, agulha, bisturi, por exemplo, um caco de vidro ou uma vidraria que quebrou, por exemplo, em um invólucro específico para pérfuro cortantes. Eu não posso colocar num saco plástico, ok? Por quê? Porque se eu colocar no saco plástico, alguém virá depois e colocar a mão no saco plástico para fazer o transporte dentro da instituição. E o ato de colocar a mão poderá aí fazer uma lesão nas mãos e levar micro-organismos que estavam naquela agulha, naquele bisturi, naquela vidraria e cortar e contaminar ainda o trabalhador da área da saúde. Então, para evitar isso, as empresas normatizam esses processos, dão treinamentos para até mesmo ao nível dos trabalhadores em saúde lá da limpeza, relacionados a o enfermeiro ele não pode descartar em qualquer lugar, já começa por aí, então vai ter, obviamente, repositórios específicos. E depois disso, os treinamentos da área da saúde também vão estar relacionados. Olha, caiu uma agulha no chão, quem tem aí a habilidade de pegar e fazer o tratamento adequado? Então esses processos, esses procedimentos vão estar estabelecidos para cumprimento da NR32. Bem, nesta aula então,
nós trabalhamos as questões relacionadas às normas regulamentadoras do trabalho, relacionadas à área da saúde. Falamos então aspectos da NR5, da NR6, da NR7, da NR9, da NR15, da NR32. Espero ter contribuído para o seu entendimento. Aguardo você no próximo vídeo.